Olá, hoje nós vamos para o capítulo 12 do primeiro livro de Macabeus. Primeiro livro de Macabeus, capítulo 12. E hoje tem duas coisas muito importantes que a gente vai ler nesse capítulo. Primeiro que Jonatas vai renovar a sua aliança com Roma. Lembra que foi feita lá atrás uma aliança com Roma? Essa aliança está em dia, está em pé e tal. Agora vai haver uma renovação, porque era costume dos povos que haviam feito alianças que elas fossem renovadas de tempos em tempos. Mas hoje também nós vamos ver que Trifão, que era aliado de Alexandre Balas, que levou até o filho de Alexandre Balas, Antíoco VI, para ser rei, aquela coisa toda, ele se revolta contra Antíoco, o que ele levou para ser rei, porque o Trifão quer ser rei também, e vai acabar prendendo Jonatas. Aí Jonatas vai chegar ao final, aí não vou contar antes para você, tá bom? Vamos lá? Então vamos ver esses dois momentos, a renovação da aliança com Roma e Jonatas chegando ao final aí de toda a sua missão, sendo preso por Trifão. Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, dá um joinha aí, viu? Vai lá, dá um joinha, clica assim no joinha, para você me ajudar a divulgar o vídeo, tá? E outra coisa importante, chame mais pessoas para fazer parte com a gente desse grande movimento de ler a palavra de Deus. Ler com conhecimento, com sabedoria, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler nesse momento, capítulo 12. Toma sua Bíblia, tá bom? Leia comigo assim. Jonatas aproveitou-se das circunstâncias favoráveis e escolheu alguns homens que enviou a confirmar e renovar a amizade com os romanos. Com esse mesmo objetivo enviou cartas também aos espartanos e a outros países. Os embaixadores chegaram a Roma e dirigiram-se ao Senado, onde disseram: o sumo sacerdote Jonatas e o povo judeu enviaram-nos a vós para a renovação da amizade e da aliança com eles como outrora. E deram-lhes para as autoridades locais um salvo-conduto, recomendando que os deixasse voltar são e salvos à Judéia. Eis a cópia da carta que Jonatas escreveu aos espartanos. O sumo sacerdote Jonatas, o conselho da nação, os sacerdotes e todo o povo judeu, a seus irmãos espartanos, saudações. Outrora o sumo sacerdote Onias recebeu de Ario, vosso rei, uma mensagem que se dizia que éreis nossos irmãos, como comprova a cópia anexas. Onias acolheu o enviado com honras e aceitou a carta na qual havia referências à aliança e à amizade. Por nosso lado, embora não tenhamos necessidade dessas vantagens, tendo para nossa consolação os livros santos que estão em nossas mãos, resolvemos renovar os laços de fraternidade e de amizade convosco, com receio de que nos tornássemos estranhos a vós, porque já decorreu muito tempo após vossa passagem junto a nós. Sem cessar, em toda ocasião, nas grandes festas e em outros dias solenes, nós nos lembramos de vós nos sacrifícios que oferecemos e nas nossas preces, como é justo e conveniente pensar nos irmãos. Alegramo-nos com que ouvimos dizer de vós. Quanto a nós, vivemos entre tribulações e guerras incontáveis. Todos os reis que nos cercam e nos têm combatido, em todas essas guerras não quisemos, todavia, ser pesados nem a vós nem a outros aliados e amigos, porque temos por auxílio o socorro do céu. Com isso podemos escapar dos nossos inimigos, os quais foram humilhados. Escolhemos, pois, Anumênio, filho de Antíoco, e Antípatro, filho de Jasão, e nós o enviamos a renovar com os romanos a amizade e a aliança de outrora. Do mesmo modo, encarregamo-los de ir vos saudar e de entregar-vos de nossa parte essa carta que tem como objetivo reavivar nossa fraternidade. Teríamos muito prazer em receber uma resposta de vossa sobre esse assunto. Eis a cópia da carta enviada outrora. Ario, rei dos espartanos, ao sumo sacerdote Onias. Saudações. Achou-se num documento sobre os espartanos e os judeus que estes povos são irmãos e descendem de Abraão. Agora que chegamos ao conhecimento disso, fareis bem em nos escrever sobre a vossa situação. De nossa parte vos escrevemos: vossos rebanhos e vossos bens são nossos e os nossos são vossos. Enviamos-vos esta mensagem para que sejamos informados disso. Soube Jonatas que os generais de Demétrio
tinha voltado, soube Jonatas que os generais de Demétrio tinham voltado com tropas muito mais numerosas que anteriormente para guerreá-lo. Partiu, pois, de Jerusalém e marchou ao seu encontro no país de Emat, sem lhes deixar tempo para invadir seu próprio país. Mandou espiões ao acampamento dos inimigos. Eles regressaram e lhes contaram que os inimigos se preparavam para lançar-se sobre eles durante a noite. Ao pôr do sol, ordenou Jonatas a seus homens que velassem e empunhassem as armas prontos para o combate durante toda a noite, e enquanto ele postava sentinelas ao redor de todo o acampamento. Ouvindo falar que Jonatas e seus soldados estavam prontos para o combate, os inimigos ficaram tomados de sobressalto e pavor e retiraram-se, acendendo fogueiras em seu acampamento. Jonatas e seus companheiros viram queimar os fogos e não perceberam nada até de manhã. Puseram-se então a persegui-los, mas não os apanharam, porque eles haviam atravessado o rio Eleutero, que é a divisa do Líbano com a Síria. Voltou-se então Jonatas contra os árabes, chamados Zabadeus, e os derrotou, tomando seus despojos. Em seguida, reuniu seu exército, alcançou Damasco e percorreu toda a região. Por seu lado, Simão investiu até Ascalon e as fortalezas vizinhas. De lá, dirigiu-se a Jope e apoderou-se da cidade, porque ouvira falar que os habitantes tinham intenção de entregar a fortaleza às tropas de Demétrio. Ele colocou, pois, ali uma guarnição para defendê-lo. De volta a Jerusalém, Jonatas convocou os anciãos do povo e tomou com eles a decisão de edificar fortalezas na Judéia, de erguer muralhas em Jerusalém e de construir um muro elevado entre a fortaleza e a cidade para separá-lo desta, isolá-la completamente e impedir que ali se vendesse ou comprasse alguma coisa. Formaram-se grupos para reconstruir a cidade, os quais ergueram de novo o muro da torrente do lado leste e restauraram a parte cognominada Cafenata. Simão edificou Adida em Cefela e a muniu de portas e ferrolhos. Jonatas agora vira prisioneiro. No entanto, Trifão planejava reinar sobre a Asa, tomar o diadema depois de matar o rei Antíoco. Mas receava que Jonatas não permitisse e combatesse seus esforços. Por isso, procurou apoderar-se dele e eliminá-lo. Partiu, pois, para Betsã. Jonatas saiu ao seu encontro e atacou Betsã com um exército de 40 mil homens de escol. Vendo que ele se aproximava com um numeroso exército, Trifão receou lançar-lhe a mão. Recebeu-o com honras, apresentou a todos seus amigos, ofereceu-lhe presentes e ordenou às suas tropas que lhe obedecessem como ele próprio. Depois disse a Jonatas: por que motivo fatigaste todo esse povo, uma vez que não estamos em guerra? Envia-os de volta às suas casas e escolhe alguns para ficarem contigo. Após isso, te acompanharei a Ptolemaida e te entregarei a cidade e as outras fortalezas, o restante das tropas e todos os funcionários. Depois eu partirei, porque foi para isso que vim. Jonatas confiou, fez o que ele dizia e enviou as tropas que regressavam à terra de Judá. Reteve, todavia, 3.000 homens, dos quais enviou 2.000 a Galiléia e conservou consigo ali. Mal havia Jonatas entrado em Ptolemaida, os habitantes da cidade fecharam a porta e prenderam-no e passaram a fio de espada todos os que estavam com ele. Por sua vez, Trifão enviou a Galiléia e à grande planície um exército e cavalaria para esmagar os que Jonatas para lá enviara. Mas estes, ouvindo dizer que Jonatas fora preso e morto, com todos os seus companheiros, encorajaram-se mutuamente e marcharam em boa ordem, prontos para o combate. Seus perseguidores viram que eles queriam defender a sua vida e regressaram enquanto os judeus entravam de novo são e salvos na terra de Judá. Choraram Jonatas e os seus foram tomados de grande inquietude e todo o povo caiu na desolação. Todos os povos circunvizinhos procuraram oprimi-los, dizendo entre si: eles não têm ninguém para comandá-los, nem para socorrê-los. Agora é momento de atacá-los e destruir sua lembrança dentre os homens. Gente, Jonatas morreu. Vamos entender aqui. Esses filhos de Matatias, Judas Macabeu, Jonatas, Simão, João, todos eles eram os defensores e aqueles que os judeus tinham para se defender contra os reis
seleucidas, ou contra toda essa helenização. Gente, a helenização o que é? Helenização é a imposição de costumes gregos, deuses gregos, religião grega. Isso aconteceu no mundo todo, desde quando Alexandre Magno, né, espalhou o Império Macedônico, e depois do Império Macedônico que foi dividido, aí os impérios, os reis seleucidas, a dinastia seleucida assumiu. Então, toda essa ideia, filosofia, religião, costume grego passou para todo mundo. Quem resistiu? Os judeus. Os judeus resistiram, mas quem foi a grande força dos judeus resistirem? Foram os macabeus. Quem? Primeiro Matatias, o pai desses moços, que resistiu. Matatias morreu, Judas assumiu. Depois Judas resistiu. E resistia como? Faz aliança, faz guerra, faz uma aliança, faz guerra. E Judas morreu. Quem substituiu Judas? Foi Jonatas, que é seu irmão. Jonatas, grande guerreiro, resistiu, fazia aliança com um, fazia aliança com outro. Tudo para que o povo judeu não fosse contaminado com o pensamento, religião, deuses, filosofia helênicas, gregas. Muito bem? O que nós temos neste capítulo? Neste capítulo nós temos duas renovações de aliança. Primeiro, há um tempo atrás havia sido feita uma aliança com os romanos. Muito bem, isso é importante. Por que uma aliança com os romanos é importante? Porque estando em aliança, você fica lá, nós ficamos aqui. E depois, qualquer problema com os gregos, nós chamamos os romanos para nos ajudarem. E aí, de tempos em tempos, esta aliança precisava ser reiterada, né, renovada. Isso era muito comum na história, gente. Povos que tinham alianças faziam renovações de tempos em tempos. Nesse capítulo, Jonatas manda uma embaixada, uma comitiva para ir lá renovar a aliança com os romanos. Ok, tudo bem e tal. Mas também, Jonatas é um grande estrategista político, ele vai e fala assim, nós precisamos ter uma aliança com Esparta. Por que Esparta? Porque Esparta era um reino que estava crescendo e desenvolvendo muito. Esparta estava crescendo. Jonatas falou, precisamos ter uma aliança com Esparta. Jonatas então se lembrou que há muito tempo atrás, né, há uns 200 anos atrás, por volta de 200 anos atrás, os judeus já tinham feito uma aliança com os espartanos, com o chamado rei Ario. Tanto é que havia uma lenda, de que os espartanos seriam também descendentes de Abraão. Desde aquela época, uns 200 anos atrás, 200, 150, 200, deixa eu falar uma coisa, deixa eu ver. Não é 200, 150 anos, porque nós estamos agora em 140 e pouco, então uns 140 anos atrás, 150 anos atrás, havia esta lenda de que os espartanos também descendiam de Abraão. Então foi feito uma aliança com o sacerdote Onia e o imperador, o rei Ario. Jonas se lembrou disso, mandou também uma carta para os espartanos dizendo, olha, nós temos uma aliança antiga porque nós somos povos irmãos, os espartanos, assim como nós, descendemos de Abraão, Inclusive, eu estou te mandando a cópia da carta que nós temos do rei Ario aí, olha a carta aí. Ok, fizeram aliança com os espartanos. E ainda Jonatas fala, nós nem incomodamos vocês, gente, com as nossas guerras, porque o nosso Deus tem sido sempre aquele que combate em nosso favor e temos vencido. Então, nós nem precisamos da ajuda dos romanos, nem precisamos da ajuda dos espartanos. Mas, fica a dica, se precisarmos de alguma coisa, vamos chamar vocês. Ok, beleza, ok. Renovada a aliança com os romanos, renovada a aliança com os espartanos, nós temos ali de novo uma ameaça sobre a Judéia. Qual é a ameaça sobre a Judéia? A ameaça sobre a Judéia é que o rei Demétrio, que foi deposto, e agora nós temos Antíoco, né, filho de Alexandre, que é o rei, né, esse rei Demétrio começa a articular de novo para voltar
para voltar como rei. Para voltar como rei. E ele começa a articular, ele começa a voltar, e aí o que acontece? Jonatas, mais uma vez, se arma exército e põe esse pessoal para correr. Põe esse pessoal para correr ali. Tanto é que ele pôs o pessoal para correr, ok, né? Mais uma vez deixou o povo judeu livre dessa ameaça de Demétrio, foi também contra os árabes, botou o pessoal para correr dos árabes e tal, e mais uma coisa, o que Jonatas fez? Esperto, falou, ó, Simão, que é o irmão dele, você vai cuidar dessa parte lá na Galileia, no norte da Galileia, Jope, né? A outra cidade, Jope, a Fenícia, você fica com aquela parte cuidando, porque você fica lá em cima segurando qualquer coisa que os sírios tenham vindo para cá, né? Quando a gente fala os sírios, nós estamos falando aí desses reis seleucidas, que agora é Antíoco, mas que foi Demétrio, que está lá na Síria, né? Que pode descer. Então, pegou o irmão dele e falou, como que se chama? Simão, fica lá em cima, perto de Jope, perto da Ptolemaida. Ptolemaida é aquela cidade chamada Aco, ou Acre, ou São João de Acre, aquela cidade, que fica ali bem na costa da Galileia, na costa. Muito bem? Você fica cuidando de lá, e eu cuidando daqui. O Jonatas é o sumo sacerdote, Então vamos lá, e é um guerreiro, então vamos lá, tá tudo certo. Quando vê, o que acontece? Começa uma nova ameaça, Trifão. Entenda comigo, o Trifão era amigo de Alexandre Balas. Alexandre Balas foi morto. Aí entrou, depois de Alexandre Balas, entrou Demétrio II. Demétrio II fica rei. O Demétrio II é deposto por Antíoco VI. Antíoco, que era filho de Alexandre. Confusão, né? Mas não tem problema. Deixa eu te falar. E quem fez com que o Antíoco voltasse, o Antíoco, menino de um adolescente, ficasse rei? O Trifão, que era amigo do Alexandre. O Trifão, então, é aquele que era amigo do Alexandre e faz o filho dele, adolescente, ficar rei. Mas esse Trifão, você não pode confiar nesse Trifão. Não confia. Porque o Trifão botou esse adolescente como rei, mas a intenção do Trifão era ele ser rei. Ele ser rei. O que ele faz? Ele mata ele vai matar esse menino, para ele tentar ser rei. Olha que coisa. Olha o que o Trifão vai armar agora. O Trifão, ele quer ser rei, mas ele sabe que o grande problema dele é Jonatas com os judeus. O que ele tem que fazer? Tem que eliminar os judeus. Muito bem, quando o Trifão vem lá da Síria, contudo, para ali perto, no norte ali da Judéia, o Jonatas fala, vamos com tudo, com o exército. Chega perto de Trifão, Trifão fala, não, Jonatas, não tem nada, nós somos amigos. Eu não tenho nada contra os judeus, tudo mentira. Não tenho nada contra os judeus, nós estamos amigos. Que isso, Jonatas? Imagina que eu vou fazer alguma coisa contra os judeus. Ora, Jonatas, que isso, tal. E ele falou, Jonatas, manda o seu exército embora, vai lá proteger a Judéia. Fica aí só com algum número aí, fica aqui. E tanto vou fazer o seguinte, você vê como que nós somos amigos. Vai lá, toma posse de Ptolemaida. Deixa eu te dizer uma coisa, Ptolemaida é uma cidade que hoje é chamada São João de Acre, mas que é uma cidade que geralmente era um posto onde os reis tinham como um posto avançado, né, praticamente um lugar que os reis ficavam quando vinha da Síria, era uma cidade muito importante.
chamado Aco, ou Aca, perto de Jope, perto ali do mar. Uma cidade estratégica, murada, tá, aquela coisa. Aí, ô Jonatas, sou seu amigo, Jonatas, o que é isso? Pelo amor de Deus, manda o pessoal embora, vai. O Jonatas acredita. Pelo amor de Deus. Mandou o exército dele embora. Ficou com 3.000 homens. E o Trifão falou assim, Jonatas, olha aqui, ó, coisa de amigo, hein? Vai lá, entra na cidade, na Ptolemaida, que é a sua. Ratoeira, meu filho, ele fez uma ratoeira. Quando Jonatas entra com o número, estava com 3.000 soldados, quando ele entra na cidade, eles fecham a cidade, mata todo o exército que estava acompanhando Jonatas e mata Jonatas. Você acredita? O exército que estava voltando para a Judéia, né? O exército estava voltando para a Judéia, o pessoal de Trifão vai atrás deles, porque eles estavam voltando para a Judéia, né? Vai atrás deles para acabar com o exército. Só que não consegue, porque o exército fica sabendo, Jonatas foi morto, os nossos irmãos foram mortos. Vamos nos colocar em batalha, em ordem de batalha contra esse pessoal. O pessoal de Trifão que veio, percebeu que eles estavam muito irados, né? Recuam e não guerreiam com eles. O pessoal volta para a Judéia e fala, Jonatas está morto, nossos irmãos estão mortos e nós não temos ninguém para nos conduzir. Quem poderá nos proteger nesse momento? Quem? Nós vamos ver no próximo capítulo. Vamos ver aqui alguns versículos, bem rapidamente aqui para a gente entender. Versículo 1, vem cá. Jonatas aproveitou-se das circunstâncias favoráveis e escolheu alguns homens que enviou a confirmar e renovar a amizade com os romanos. É importante lembrar que, a renovar um tratado de tempos em tempos era costume dos povos que haviam feito alguma aliança em algum momento, tá bom? Tá certo? Versículo 21, olha que interessante, Achou-se num documento sobre os espartanos e os judeus que esses povos são irmãos e descendem de Abraão. Muito bem, o que é importante lembrar? Jonatas renova a aliança com os romanos, faz uma aliança com os espartanos e lembra que foi feito há 150 anos atrás uma aliança com os espartanos. E aqui fala de uma lenda. Havia uma lenda, gente, em Esparta, isso em Esparta, quando Jasão se refugiou lá em Esparta, após o ano 168, né, que existia que os povos espartanos eram descendentes também de Abraão. Mas isso está mais para a lenda do que para a verdade, né? Mais para a lenda do que para a verdade, né? Mas fato é que lá em Esparta havia uma colônia judaica. Isso existia. Talvez essa história tenha surgido da colônia judaica, dizendo que os espartanos eram também descendentes de Abraão. Tá bom? 25, versículo 25, aqui, isso aqui é quando Jonatas guerreia contra Demétrio, que havia voltado, né? Partiu, pois, de Jerusalém e marchou ao seu encontro no país de Emate, sem lhe deixar tempo para invadir seu próprio país. Muito bem, ele vai até contra Demétrio. Demétrio tinha sido deposto como rei, mas estava querendo voltar como rei. Jonatas vem contra ele. Emate, ou também chamado de Amatítida, talvez na sua Bíblia esteja escrito Amatítida. Emate fazia fronteira com a Celecíria. Gente, o que é Celecíria? Toda vez que a Bíblia fala Celecíria, é a região sudoeste, né, da Síria. Imagina aqui, a Síria, toda a parte lá em cima. A Síria, o que é a Síria hoje mesmo? A região sudoeste, esse cantinho aqui embaixo, que pegava lá em cima, até aquela parte que hoje é Israel também, Líbano, né? O Líbano, que a gente chamava de Fenícia, aquela parte de Aco, né, que a gente fala Ptolemaida ou São João de Acre, toda aquela parte norte do que hoje é Israel, era chamado de Celecíria. Isso era disputado
entre o Império, era disputado pelo Império Seleucida e também pelo Egito. Todo mundo queria aquela parte. Era uma parte bem estratégica, porque estava bem no mar Mediterrâneo ali. Tá bom? Versículo 34, gente, 34. Porque ouvira falar que os habitantes tinham intenção de entregar a fortaleza às tropas de Demétrio. Ele colocou, pois, ali uma guarnição para defendê-la. É importante que Jonatas, ele age em nome do Antíoco VI. Quem é o rei agora é Antíoco VI, tá bom? E ao mesmo tempo que ele está agindo em nome de Antíoco VI, que é o atual rei, né, até o rei da Síria, ele está defendendo também os judeus. Por quê? Porque o Demétrio está vindo contra eles e o Demétrio quer acabar com os judeus, tá bom? Só que o Antíoco VI vai ser morto também. Só que o Jonatas vai ser morto também, você viu comigo. Versículo 36. 36. 36 é uma coisa interessante de entender. 36. Ele tomou a decisão de edificar as fortalezas na Judéia, de erguer as muralhas em Jerusalém, de construir um muro elevado entre a fortaleza e a cidade para separá-lo dessa, isolá-la completamente e impedir que ali se vendesse ou comprasse alguma coisa. Na verdade, existia um lugar chamado Cidadela, que era uma torre, o pessoal chama de Torre de Davi, que era uma fortificação, né, uma torre que era a fortaleza de Jerusalém. A Cidadela ainda não está nas mãos dos seguidores, ainda não está na mão dos seguidores de Demétrio, né? O Demétrio sendo rei, ele tem o poder de tudo, mas a cidadela, a torre de Davi, chamada Torre de Davi, ou a torre lá, a fortaleza de Jerusalém, ela não está na mão do Demétrio, não, né? Embora o rei tenha muita influência lá, tá bom? E vamos lá, 45, terminando aqui, peraí, onde está, gente? Envia-os de volta, o que o Trifão falou, enganando o Jonatas. Envia-os de volta às suas casas e escolhe alguns para ficarem contigo. Após isso te acompanharei a Ptolemaida e te entregarei a cidade e as outras fortalezas, o restante das tropas e todos os funcionários. Depois eu partirei, porque foi para isso que eu vim. Isso foi o ardil que Trifão inventou. Somos amigos. Vem fazer, gente, vamos para Ptolemaida, lá no norte, lá, te entrego a cidade, entrego todo mundo e eu vou embora. Mentira, mentira. Trifão finge reconhecer a autoridade de Jonatas sobre aquela região e faz o que ele faz. Chega a matar Jonatas e todo o exército. Por que nós estamos lendo esse livro e por que nós estamos fazendo essa história? Para lembrar que o povo judeu não se curvou aos costumes pagãos, não se curvou à fé, à religião, aos deuses helenistas. Manteve-se firme, forte. Por causa de quê? Porque eles confiavam e eram fiéis a um só Deus, ao Deus verdadeiro. E graças a Judas Macabeu, e graças a Jonatas, e graças a Matatias, e graças a Simão, que vai agora assumir o lugar de Jonatas, nós temos agora um povo fiel que não se desviou. Et crucem Domini, fugit partes adversa, vite teleu detribuda, radicis David. Aleluia.